Cantares. Eu quero mostrar para vocês nessa noite como o Senhor mostrou para mim a cara do principado dessa cidade. E como o Senhor também mostrou como Ele tem nos atacado. E com isso nós vamos aprender como nos defender desse principado, amém? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não estamos lutando contra pessoas, mas há uma guerra nas regiões celestiais. Nós lutamos contra quem, igreja? Digam bem alto, igreja, o que está escrito em Efésios capítulo 6. Mas a nossa luta é contra, primeira coisa, principado. Principado é o que vem primeiro. É o príncipe que rege. Então, a nossa primeira guerra é contra o principado. Segundo lugar, contra. Terceiro lugar, dominadores. Contra forças espirituais da maldade. Que operam aonde? Nas regiões celestiais. Então, igreja, Efésios diz, vamos antes de ler Cantares, vamos para Efésios. Vamos ler um texto aqui primeiro, para vocês poderem entender. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Hoje nós vamos ter um estudo da palavra, amém? Creio que o Senhor vai operar aqui numa unção de mestre, com uma unção assim de admoestação. Amém? Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos colocou aonde, igreja? O Senhor nos ressuscitou, igreja, amém? E nos colocou em que posição? Fisicamente estamos morando aqui, mas no espírito estamos morando aonde? Nas regiões. E Efésios diz que nós guerreamos aonde também? Nas regiões celestiais. Na verdade, quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, Ele tomou as chaves do reino e deu à igreja. Pegou a igreja e colocou a igreja num lugar chamado regiões celestiais. Mas havia, antes de Jesus fazer isso, alguém morando nas regiões celestiais. Quando o Senhor Jesus nos deu posse das regiões celestiais, já havia um morador nas regiões celestiais. Você sabe qual é o nome desse morador? Principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Então as regiões celestiais era a habitação, agora tem que tirar. É como se, queridos, nós tivéssemos, só para vocês entenderem essa parte, a palavra vai ter blocos aqui nessa noite, para você entender lá no final, você vai ter que entender o início. Presta muita atenção nessa palavra. É como se o Senhor nos desse uma fazenda, muito grande, muito bonita, uma terra. E Ele nos deu escritura dessa terra. Mas, por legalidade, nós perdemos essa fazenda. E alguém se apossou dela. Ok? Entendido até aí? Alguém entrou nela e tomou posse dela. Mas aí veio o Senhor que tinha nos dado ela e comprou de volta o direito e ganhou no tribunal de Deus o direito para nós de possuir novamente essa terra. Então diga para o teu irmão, na tua mão tem a escritura da terra, da fazenda. Só que lá na terra, diga para o teu irmão aí, irmão,
Só que na sua fazenda, na sua terra, tem poceiro, tem sem terra. Qual o nome do sem terra? Satanás e os seus anjos caídos. Irmãos, o diabo, coitado do diabo, ele é um sem terra. Porque hoje a Bíblia diz que ele só tem uma terra para morar. E a terra dele está lá esperando ele. A terra dele chama-se Lago de Fogo e Enxofre. É a terra que sobrou para Satanás. E ele vai para lá. Só que até ele chegar lá, a igreja tem que desapossá-lo. Em cada cidade, Satanás montou uma fortaleza de posse. Satanás montou em cada cidade, em cada estado, em cada país, cada nação, uma fortaleza. Então ele colocou em cada nação principados, príncipes. Em cada estado um príncipe, em cada cidade um príncipe. Regido pelo príncipe maior. E eu vou falar para vocês nessa noite sobre o príncipe de Satanás, que tem apossado do Brasil sem direito, mas tem tomado posse, e que nós temos que tomar posse do Brasil. Nós temos que desalojar os principados e as potestades. Nós temos, igreja, esse direito. Nós temos direito sobre essa cidade. A terra em que pisar a planta dos teus pés, eu darei. No encontro profético em abril, vocês lembram da palavra que o Senhor nos disse? Percorre a cidade. A palavra que Deus deu a Abraão. Lembra que eu ministrei essa palavra para vocês? Eu disse para vocês que o Senhor nos mandou percorrer essa terra, porque Ele nos deu essa terra e nos mandou tomar posse dessa terra. Essa foi um comando, uma palavra de comando do Senhor para nós, igreja, em abril. E a partir de abril nós entramos numa guerra renhida contra o príncipe dessa cidade. Quantos lembram das 24 horas de adoração que nós fizemos? Vocês lembram das 24 horas de adoração incessante que nós fizemos aqui? Subimos na serra, tocamos a trombeta, quantos lembram? Depois fizemos 21 dias de jejum na praça. Quantos participaram aqui? Foram poucos irmãos que participaram comigo. Rosana, pastor Hebe, alguns irmãos. Depois disso nós rodeamos a cidade. Quantas vezes? 7 domingos. Quantos lembram? Quantos foram? Rodeamos a cidade. E nós já estamos colhendo os resultados. Um resultado eu não vou dizer aqui. Se você quiser saber, se me procura particularmente, eu vou dizer. Um principado caiu. E com ele também caiu uma armação aqui. Mas quem quiser saber, me procure. Nós temos tido vitória contra o principado dessa cidade. Mas o Senhor me mostrou mais claramente esses dias como é esse principado, como ele rege, de que maneira ele tem agido. Porque, irmãos, o diabo não mudou, as táticas dele não mudaram. Ele continua sendo o mesmo, fazendo a mesma coisa, tentando e trabalhando com as mesmas armas. Então o Espírito falou comigo que se você quiser saber como ele age, como ele faz, é só você abrir a Bíblia e ver como ele fez com Israel. Ele continua sendo o mesmo, continua agindo da mesma forma. Abra sua Bíblia então em Cantares. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia nessa noite quem é o nosso inimigo, qual é o nome dele, o que ele faz e o que ele faz com a igreja, ou pelo menos o que ele tenta fazer com a igreja, e como nós devemos reagir, e quais são as armas que nós, igreja, temos contra esse principado. Quantos querem saber qual arma eu possuo contra esse principado? Diga amém. E vocês vão entender no final dessa palavra por que está gravando essa palavra, né? Vocês vão entender o porquê
que o Espírito Santo nesses dias está falando conosco sobre santidade. Talvez, igreja, você não está tendo a amplitude, você não está tendo o completo entendimento de por que o Espírito Santo fala tanto conosco sobre sermos santos. Mas nessa noite você vai entender o porquê. Amém? Vamos então para Cantares. Cantares 6. Na verdade, o Espírito Santo foi me falando de vários textos. E o Espírito foi montando para mim um quebra-cabeça. Já tem um bom tempo que o Senhor vem falando isso comigo. Só que agora que eu tive a inteireza de tudo, do quebra-cabeça que Deus estava querendo me ensinar e me dizer, eu quero montar esse quebra-cabeça para vocês nessa noite, amém? Cantares 6, verso 10. Cantares, quantos já leram aqui o livro de Cantares? Cantares é um livro que mostra o amor de Cristo com a sua igreja, o noivo e a noiva. O Senhor escolheu a igreja, e o Senhor levanta da igreja a sua noiva. Amém? Então nós somos a noiva de Cristo. Nós somos, pelo menos, chamados para sermos a noiva. Então aqui diz Cantares 6, 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua e brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Nós vamos ler vários textos e você vai ver como é que o Senhor chama a sua igreja. O Senhor diz que a sua igreja, ela é como a lua, formosa como a lua e brilhante como o sol. Quando o Senhor olha para a igreja, Ele vê a igreja como lua brilhante, como lua formosa e como sol brilhante. Amém? Vamos para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala da igreja. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher, diga, essa mulher é a igreja. Diga, essa mulher sou eu. Viu-se no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de quê, igreja? De sol, tendo a lua debaixo dos teus. Mais uma vez aparece na igreja sol e lua. Diga comigo, sol e lua. Vamos então, vamos continuar. Debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Sol, lua, coroa com estrelas na cabeça. Vamos então para Ezequiel agora. Ezequiel, então o Senhor prepara a sua noiva. Vamos ver o que o Senhor coloca na sua noiva. Ezequiel 16, verso 8. Vamos ler a partir do 8. Passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. O Senhor queria amar a sua igreja. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Eu te vesti com roupas bordadas. Te vesti com roupas bordadas.
E te calcei com peles de animais marinhos, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Memoriza bem esses materiais aí que Deus adornou a sua noiva. Eu te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar no teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. E assim foste adornada com ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e óleo. Foste formosa em extremo e foste próspera, até chegares a ser o quê? Até chegares a ser uma rainha. Uma rainha. A igreja é a rainha do Senhor. A igreja é a rainha com coroa na cabeça, com vestidos bordados de ouro, com bracelete, com brincos de ouro e prata, que come flor de farinha, mel, brilhante como o sol, formosa como a lua. Vocês já viram alguma semelhança disso em algum lugar? Vocês já viram, só que vocês não perceberam. Agora, olha o que aconteceu. Eu vou falar para vocês agora de uma outra. Olha o que aconteceu então com essa rainha. Essa rainha foi enganada por uma falsa rainha. Essa rainha que Deus adornou, que Deus vestiu de ouro e de prata, de joias, nutriu com flor de farinha. Essa rainha de Deus foi enganada por uma outra rainha, por uma falsa rainha. Vamos continuar lendo, verso 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, derramaste as tuas prostituições a todo que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos e adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não deviam ter acontecido, nem hão de novamente acontecer. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo, o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E foi isso que aconteceu, diz o Senhor. Além disso, tomaste teus filhos e tuas filhas por quem gerares e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os teus filhos e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta e banhada no teu sangue. Ai de ti, diz o Senhor Deus, além da tua maldade. 24, presta atenção nesse texto. Esse texto aqui, hoje que eu fui ligar e entender. Edificaste uma câmara abobadada. Alguém já viu alguma câmara abobadada por aí? Alguém aqui já viu algum templo com uma câmara abobadada? Uma abóbada? Alguém já viu algum templo com uma abóbada?
Qualquer semelhança é mera? Não é coincidência, né? Edificou uma câmara abobadada. Babilônia constrói os seus templos com câmara abobadada. O que é isso? É um templo que tem uma abóbada. Quem sabe o que é abóbada aqui? Quem não sabe o que é abóbada? Aquela construção em redonda, assim, ó. Redonda. Um arco redondo. Com a sua torre é uma abóbada. Quando já viram foto de Jerusalém, de uma mesquita? É em abóbada. E outros templos também, que vocês conhecem por televisão, por foto pelo menos. E também aqui na cidade. Existe uma abóbada. Fala para o teu irmão, irmão. Cuidado com a Babilônia, irmão. Vocês vão entender o que é Babilônia hoje. Edificaste uma câmara abobadada. Irmãos, os lugares sagrados do Senhor que estão escritos também você pode ler em casa. Olha aqui. Ezequiel, passa para frente, segura aí. Passa para Ezequiel. Ezequiel 40. Em Ezequiel 40, o Senhor mostra para Ezequiel, numa visão, o templo sagrado do Senhor. E você pode ler em casa, não deixe de ler. O formato do templo sagrado do Senhor. Que é uma réplica também aqui. E essa réplica existe no templo de Salomão. E esse templo também de Ezequiel 40, ele será construído em Jerusalém, tá? A nação de Israel está com tudo pronto e preparado para construir o templo de Ezequiel 40. Todo mundo sabe que a nação de Israel hoje tem tudo preparado para derrubar a mesquita de Omar, que é abobadada, que é uma câmara em abóbada, e construir ali o templo de Ezequiel 40. E quando você lê aqui Ezequiel 40, não vamos ler por causa do templo, por causa do tempo, nós não vamos ler, mas você lê em casa e você vai ver que o templo sagrado do Senhor tem formas quadradas. A Nova Jerusalém, ela é cúbica. É uma distância como daqui no Rio de Janeiro, de comprimento, de largura, de altura, de tudo. Ela é um cubo. Quem já viu o cubinho de dadinho? A Nova Jerusalém, ela é um cubo. Então o templo do Senhor sempre tem formas quadradas. Se você for ver o templo de Salomão, formas quadradas. O templo de Jerusalém, que será construído aqui, ali o templo ali, ó, na Bíblia, Thompson tem, né? Na Bíblia, Thompson tem o templo. Então, queridos, o templo de abóbada é uma marca registrada de uma falsa rainha. Uma rainha que tenta imitar a verdadeira rainha. Porque a rainha de Deus, assentada nas regiões celestiais, é a igreja. Não é ela a rainha dos céus. Essa é a rainha dos céus. A igreja é a rainha dos céus. Não é Diana, não é Cali, não é Iemanjá. A igreja é a rainha dos céus. Só que há uma imitação de uma falsa rainha que domina sobre um sistema chamado Babilônia. E Israel se prostituiu com ela, foi enganado por ela. Nós acabamos de ler aqui em Ezequiel. Vamos para Apocalipse. Vocês vão ver aqui a falsa rainha. Apocalipse capítulo 18. Depois dessas coisas vi descer do céu outro
anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações, diga comigo, beberam o que, queridos? Do vinho da ira da sua. Satanás levantou uma falsa rainha. Como vocês podem perceber, Iemanjá, ela é vestida de noiva. Quantos já viram uma foto de Iemanjá? Ela vem vestida de noiva, tem uma coroa com estrelas na cabeça. Ela está querendo se assemelhar a quem? Diga para o teu irmão: a você. E ela quer te derrubar do lugar onde você está, para entrar no lugar onde você está. O Senhor então me mostrou que a falsa rainha dos céus, ela tem uma grande ira contra a rainha de Deus, que é a igreja. E ela luta para dar o seu vinho de prostituição para que a igreja beba, para que a igreja caia das regiões celestiais e que ela entre no lugar da igreja. Se nós nos prostituímos com a rainha dos céus, ela nos tira das regiões celestiais e ela reina nas regiões celestiais. O Senhor nos colocou nas regiões celestiais e nós não vamos beber o vinho da Babilônia e não vamos dar o nosso lugar para essa falsa rainha. Amém? Diga para o teu irmão: amém, irmão? Nós não vamos arredar o pé do nosso lugar, igreja. As regiões celestiais dessa cidade, ela é nossa. E a falsa rainha vai cair. Amém? Vamos continuar lendo aqui Apocalipse para vocês verem. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Satanás então deu o vinho da Babilônia para que todas as nações bebam. Todas as nações na face da terra bebem o vinho dessa grande prostituta Babilônia. Bebem do vinho da rainha dos céus, dessa falsa rainha dos céus. E mais na frente vocês vão entender isso. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Luxúria, queridos, não é nada relacionado a luxo de riqueza, de prostituição. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu. Aleluia. Fala para o teu irmão: sai dela, povo meu, para que não seja participante do seu pecado, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Sai dela, povo meu. Diga para o teu irmão, olha nos olhos do teu irmão e diga: saia correndo dela. Saia correndo dela, povo meu. Deus está dizendo em Apocalipse: povo meu, cuidado com o vinho da Babilônia, cuidado com o derramar das suas prostituições, porque essa rainha aqui, ela luta frontalmente contra a igreja, porque ela tem uma ira que arde contra a rainha de Deus. E o objetivo dela é derrubar a rainha de Deus e tomar o seu lugar. O objetivo da rainha dos céus é profanar o templo de Deus.
Quando o Senhor me mostrou isso, eu falei, meu Deus, é verdade. Eu pude entender vários textos na palavra que eu não tinha um entendimento pleno. O objetivo da rainha dos céus é profanar o templo de Deus. Com falsa adoração e com imoralidade. Eu nunca entendi um texto na Bíblia. Vai comigo para Coríntios. 1 Coríntios. Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, é isso. 1 Coríntios capítulo 6. Todos acharam, amém? Acompanhe bem na sua Bíblia. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de meretriz? Apocalipse fala quem é a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A Babilônia. A Babilônia é regida pela rainha dos céus. Não por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz, e aqui está falando de uma prostituta, faz-se um corpo com ela? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Senhor? Diga para o teu irmão, o teu corpo é templo do Senhor. Qual o objetivo então da rainha dos céus? Profanar o santuário de Deus. O objetivo da rainha dos céus é fazer com que a igreja profane o santuário. Irmãos, ali diz, nós acabamos de ler aqui, que todo pecado que nós cometemos é fora. Todo pecado. Diga para o teu irmão, todo pecado é todo pecado. Todo pecado que você comete, mentir, roubar, matar, é fora do corpo. Mas existe um pecado que profana o templo. Qual é o pecado que profana o templo? Prostituição e imoralidade. E é o pecado que a grande Babilônia, a rainha dos céus, ela faz com que os servos do Senhor pratiquem. Porque o objetivo de Satanás, o objetivo desse principado que rege as nações hoje, é fazer a igreja também ir após as suas prostituições, para que o templo do Senhor seja profanado, para que o templo do Senhor seja contaminado. Satanás odeia a adoração. Qual é a hora? Qual é a hora que Deus era adorado no jardim do Éden, irmãos? Diga, viração do dia. A palavra do Senhor diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha no Éden e ali ele era adorado, amém? Ali Adão tinha comunhão com o Senhor, na viração do dia. Hoje, esse principado, a rainha dos céus, e a igreja sabe quem é a rainha dos céus no Brasil? A rainha dos céus, ela requer de todo brasileiro uma adoração na viração do dia, porque ela quer roubar a adoração do templo. A rainha dos céus, ela leva o povo a dois pecados, porque são dois pecados que profanam o templo. O primeiro é idolatria, o segundo é prostituição. A prostituição contamina o templo, a idolatria contamina o templo. Abra sua Bíblia comigo Abra sua Bíblia em Atos. Nós vemos que no passar dos tempos, Satanás mudou de nome, mas não mudou de tática, e o principado é o mesmo. Nós vamos ver aqui em Atos capítulo
Atos 19. Atos 19, Paulo chega, irmãos. Paulo chega a Éfeso. Em Éfeso estava o trono de Diana. No tempo de Abraão havia uma deusa chamada deusa Lua. Então essa deusa Lua era adorada no tempo de Abraão. Depois ela mudou de nome. Antes de lermos aqui Atos, vamos ler Jeremias. Jeremias 44. Em Jeremias 44, o Senhor fala da prostituição de Israel com uma deusa chamada Rainha dos Céus. Olha aqui. Verso 25, 44, 25. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas mulheres, diga vós, diga igreja, vós e vossas mulheres, demonstraste por vossas ações o que prometestes quando disseste: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de oferecer libações. Confirmai os vossos votos, cumpri-os. Então aqui todo o capítulo de Jeremias 44, Deus está falando do pecado de Israel, de se prostituir com a Rainha dos Céus. Veja, esse nome aparece novamente no 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus. Agora vamos para Atos. Então a deusa Lua do tempo de Abraão, já no tempo de Jeremias, ela se chamava Rainha dos Céus. Deusa Lua passou a se chamar Rainha dos Céus. Em Ezequiel nós vemos que a Rainha dos Céus, ela andava e ela chefiava e ela estava na Babilônia. E ali havia na Babilônia uma grande prostituição e toda espécie de pecado e imoralidade. Quem já estudou, irmão, sobre a Babilônia sabe. Na Babilônia havia deuses. Não sei nem se eu digo assim publicamente, posso dizer publicamente? Porque era tão imoral que é difícil até dizer publicamente. Nos templos da Babilônia havia tanta prostituição que os deuses tinham pênis e as sacerdotisas, elas se prostituíam com deuses de pedra. Tal era a imoralidade da Babilônia. E quem regia a Babilônia era a Rainha dos Céus. Irmãos, esse principado não brinca. Nós estamos lutando aqui contra esse principado. Igreja, nós estamos lutando aqui com a Rainha dos Céus. E ela age na idolatria e na imoralidade. É sério, irmãos. É seríssimo o que eu estou dizendo para vocês. É seríssimo. Vamos para Atos, você vai ver esse mesmo principado. Depois do tempo de Jeremias, nós vemos aqui em Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, havia ali um grande trono de uma deusa chamada Diana. A deusa Diana, ela foi completamente destronada por primeiramente Paulo. E quem terminou de destronar a deusa Diana em Éfeso foi o apóstolo João. Isso quem conta a história da igreja. Quem começou a luta contra Diana em Éfeso foi o apóstolo Paulo. Isso está descrito aqui em Atos 19. A nossa, onde eles diziam aqui, né? Vamos ler aqui, verso... Quando ele diz nossa deusa, nossa mãe, né? Que ele diz, verso
Ouvindo isso, olha 28. Não, veja o 26. Quando Paulo começou a pregar o evangelho, o povo começou a se converter e a largar da grande idolatria a deusa Diana. Então veja o verso 27. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. No templo da igreja de Atos, no templo de Paulo, a deusa Diana, ela era venerada. Não somente ali em Éfeso, que era o centro do seu trono, como ela era venerada em todas as nações, mas principalmente na Ásia. Então aqui diz em Atos que eles começaram, veja o verso 28, ouvindo isso, encheram-se de grande ira e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Logo toda a cidade se encheu de confusão. O povo arrebatou a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, e a uma correram ao teatro. E lá eles começaram a gritar, grande, né? Não vamos ler tudo por causa do tempo, mas eles começavam a gritar no anfiteatro de Éfeso, dos Efésios, eles começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios. Então nesse momento aqui, reuniram nesse anfiteatro bem grande e começaram todos a gritar: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana, grande é Diana. E por causa disso, há 2 anos, quando você foi em Israel? 2 anos atrás, né? Em 99, os irmãos da Rede Internacional de Intercessão, liderada pelo irmão Peter Wagner, da D2000, eles fizeram um grande ato profético nesse mesmo lugar que está descrito aqui. Eles fizeram um ato profético contra a Rainha dos Céus. E reuniu-se nesse mesmo lugar, nesse teatro que ainda está lá em Éfeso, reuniram-se lá líderes de todas as nações e ficaram por quanto tempo gritando: grande Diana, grande é o Senhor Jesus? Eles, por um ato profético, começaram a gritar: grande é o Senhor Jesus. E eles ficaram lá por horas, gritando como um ato profético para a queda da Rainha dos Céus. No tempo do apóstolo Paulo, Diana, que é a mesma Rainha dos Céus de Jeremias, que é o mesmo principado do tempo de Abraão, é o mesmo demônio, é o mesmo principado. Esse principado foi completamente derrubado, porque no tempo dos apóstolos houve um avivamento mundial, todas as nações foram evangelizadas, e o trono central da Rainha dos Céus estava em Éfeso. E o apóstolo Paulo, quando ele entrou em Éfeso, a Bíblia diz, né, que ele diz que lutou com feras. Paulo diz que lutou com feras. E essas feras não eram pessoas, eram principados, demônios. E ele lutou contra o trono de Diana ali em Éfeso, porque era o trono mundial. E a Bíblia, a história da igreja, que João, quando ele saiu da ilha de Patmos, já o evangelho já tinha se espalhado, e a deusa, a rainha dos céus, a deusa lua, Diana dos Efésios, que era a mesma, o mesmo principado, já estava caída, e a idolatria, ela já era quase que praticamente acabado. E a história da igreja conta que quando João chegou no templo de Diana em Éfeso, no altar dela, ele foi um grito, né? Já leram isso na história da igreja? Como é que foi, Heber? Ele deu um grito e bateu contra o altar de pedra. E quando ele fez isso, sobrenaturalmente, o altar dela se fendeu de pedra enorme, se fendeu e partiu. Então ali se esgotou de vez o nome Diana. E a partir dali, todo o domínio de Diana
de rainha dos céus se esgotou das nações, e todas as nações reconheceram o Senhor Jesus como o único Senhor e adoraram a Ele. Foi o tempo da glória da igreja. Com o passar dos séculos, surgiu uma nova deusa, mulher, para ser adorada. Quantos sabem quem é essa deusa? Todos aqui sabem. Surgiu então uma outra deusa, que tem lua, meia lua e estrela, que tem manto de rainha, que é chamada de rainha e que tem uma coroa na cabeça. Surgiu também no Brasil, quando surgiu uma outra religião muito forte no Brasil, surgiu também uma outra rainha, que ela muda de nome, mas ela é a mesma. Ela apenas muda de nome. Ela chamava deusa Lua, depois chamou-se Rainha dos Céus, depois chamou-se Diana, e hoje ela tem outros nomes. Mas é o mesmo principado. Ela também tem o nome de Kali na Índia. Quando já viram aquela deusa nessas lojas no Flamboyant, que tem aqueles deuses da Índia? Ela é sentada e ela tem estrela na cabeça. Chama-se deusa Kali. Ela é muito adorada na Ásia, na Índia. Ela é muito adorada lá. Em todas as nações ela é adorada. Em todas as nações ela tem um trono e ela domina a adoração da nação. Vocês podem perceber que em todas as nações ela tem um nome. Ela tem um nome. Ela é uma deusa chamada mulher. Ela sempre se apresenta com o nome de mulher. No caso aqui no Brasil, por exemplo, Iemanjá, ela tem um nome de mulher. Ela tem estrela na cabeça para copiar a mulher de Apocalipse 12. E ela é vestida de noiva. Ou ela é vestida de manto bordado de ouro, com estrela e com lua, e com coroa de ouro na cabeça. E é chamada de rainha. Então é contra esse principado que nós estamos lutando. Então toda essa palavra que eu estou trazendo para vocês, irmãos, eu estou explicando para vocês um histórico do nosso inimigo. Eu estou ensinando para vocês, igreja, o histórico do inimigo com quem nós lutamos. Ele tem cara de Deus. Ela, né? Ela tem cara de Deus. E ela engana. E ela rouba a adoração do templo do Senhor. O objetivo dela é ser adorada. E o objetivo dela é fazer o que está em Apocalipse. Vamos para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, o Senhor escreve uma carta para a igreja de Pérgamo. Olha aqui o que está escrito aqui. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino ela engana os meus servos. Apocalipse 2:20. É Tiatira. Ali em cima aqui. Com o seu ensino ela engana os seus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Irmãos, o pecado da idolatria, ele está sempre ligado à imoralidade. E o pecado da imoralidade é a idolatria. Entenderam? Vamos aqui para Ezequiel. E o Senhor dá uma exortação aqui à igreja, amém? Nós acabamos de ler aqui o Senhor dizendo: cuidado com a Jezabel, porque ela está fazendo os meus servos, está levando eles a comer coisas sacrificadas e a imoralidade. Fala para o teu irmão: cuidado com Jezabel, cuidado com a rainha dos céus. Volta para Ezequiel. Volta para Ezequiel, capítulo
16. Veja que, olha aqui que coisa. Ezequiel fala muito da rainha dos céus. Olha aqui, capítulo 21 de Ezequiel. Ezequiel 21, 26. Olha o que diz o Senhor aqui, por causa da prostituição de Israel. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema, remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta a humilde e humilha a soberba. Ruína, ruína. Eu a reduzirei à ruína, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Aqui está falando da remoção de quê da cabeça de Israel? Da diadema. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. E o Senhor manda tirar o que aqui da cabeça de Israel? A coroa. Diga para o teu irmão: a rainha dos céus quer tomar a tua coroa. Ela é que quer ter coroa. Irmãos, a rainha dos céus, ela tem ódio da igreja. Ela imita a igreja. Cuidado, não deixe que a rainha dos céus tome a tua coroa, meu irmão, te levando à imoralidade, te levando à sensualidade, te levando à prostituição. Irmãos, vocês já notaram qual é o pecado mais falado da Bíblia? Falam: adultério, prostituição. Eu não entendia isso. Por que disso? Realmente, irmãos, o pecado mais sério de toda a Bíblia é prostituição. É pecado de imoralidade. Os pecados sexuais são os piores pecados da Bíblia. Por quê? Porque são pecados que dão vitória à rainha dos céus. Nós lemos em Coríntios 6, 1 Coríntios capítulo 6, que aquele que comete prostituição profana o santuário. O pecado de imoralidade com idolatria. Ah, pastora, mas eu não ajoelho diante de uma imagem. Mas se você se prostitui, é a mesma coisa. Você profana o santuário. Não, pastora, mas lá em casa eu não tenho foto de Iemanjá. Mas será que a Iemanjá não está lá, irmão? Será que a Iemanjá não está dentro da sua casa, na sua televisão? É tão interessante que no Brasil ela se mostra de duas formas. E como é forte no Brasil, não é, irmãos? Como é forte no Brasil. E não existe nenhum país do mundo tão imoral quanto o Brasil. Vocês já perceberam? Cindy Jacobs, que estava em Belo Horizonte, uma americana, ela disse que viaja o mundo inteiro. Ela já foi em tudo quanto é país no mundo. Ela nunca viu tanta imoralidade quanto no Brasil, onde as mulheres não se vestem. A deusa Lua, a rainha dos céus, ela usa as mulheres. Ela usa as mulheres para derramar as suas prostituições. Vocês já viram no Brasil? Irmãos, olha para os Estados Unidos. Não existe essas roupas que tem no Brasil e nos Estados Unidos. Carnaval. Por que existe isso no Brasil? Nós temos que pensar, irmãos, que tudo isso que nós vemos no Brasil, toda essa imoralidade, na televisão, propaganda de pneu, propaganda de óculos, de desodorante, de perfume, propaganda de carro, de parede, de tinta, de qualquer coisa. Tem o quê? Tem uma mulher nua. Ou semi-nua. Em todo lugar que você vai, nos outdoor, em todo lugar que você vai, você liga a televisão, você liga numa novela, o que você vê? Imoralidade. É imoralidade ou não é, irmãos? Você vai numa loja comprar uma roupa, que tipo de roupa tem ali? Roupas de imoralidade. Roupas que seduzem, roupas sensuais, roupas que provocam a prostituição, o adultério, a lasciva, a fornicação, o homossexualismo.
No Rio de Janeiro, irmãos, tem bairros de homossexualismo. Bairros. Cinelândia, um bairro de homossexualismo, onde os homens se vestem de mulher. Qual foi o único pecado que fez com que Deus destruísse uma cidade? Qual? Pecado de imoralidade. Homossexualismo é um pecado de imoralidade. Foi o único pecado que fez com que Deus fulminasse uma cidade, irmãos. Deus não aguentou. A Bíblia diz que lá do céu, a taça da ira de Deus se encheu com aquela cidade. A Bíblia diz que a taça, que Deus ficou irado com Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu completamente Sodoma, porque a imoralidade lá despertava a ira de Deus. Porque a imoralidade é idolatria. E a rainha dos céus, ela trabalha nessa área. E no Brasil ela tem duas caras fortíssimas, de um lado e de outro. As duas religiões mais fortes do Brasil, cada religião ela tem uma cara, ela tem um nome. E ela leva o Brasil inteiro à imoralidade. Irmãos, é incrível. É impossível você ligar a televisão brasileira. Vocês sabiam que a televisão brasileira ela é escândalo para o mundo inteiro? Vocês sabiam disso? Que o mundo inteiro se escandaliza com a televisão brasileira. Em nenhum país do mundo é permitido a pornografia. Irmãos, no Brasil, 12h, 2h da tarde. São relações sexuais na cara do brasileiro na televisão. Em qual país do mundo que tem isso? Isso, irmãos, não é uma coisa natural. Ah, porque o Brasil é assim. Fala para o teu irmão, não. É a rainha dos céus que provoca isso. É a rainha dos céus que provoca isso. Nas festas de adoração à rainha dos céus no Brasil, o que mais tem depois na festa? O que tem, irmãos, na festa? Nas festas de adoração à rainha dos céus no Brasil, o que mais tem? Prostituição, adultério. Nas festas regionais do Brasil, festas folclóricas do Brasil, o que tem nas festas? Prostituição e imoralidade. A pecuária da nossa cidade começa com uma devoção. A pecuária da nossa cidade ela é consagrada. Vocês já ouviram? Quem já ouviu? Eu já uma vez. Ela começa com a devoção. E uma pessoa me contou que depois da pecuária da nossa cidade, uma pessoa da cidade me contou que viu que quando as pessoas, as mulheres lá, faxineiras, foram varrer o estacionamento, fizeram um monte de preservativo. Isso não é uma situação, irmãos, natural. Isso é uma situação espiritual. E que nós, igreja, temos que abrir o nosso olho, porque ela vai tentar nos levar também à imoralidade. Ela também vai nos seduzir. E é por isso que o Senhor nesses dias, agora vocês vão entender o que eu disse no começo. O Senhor tem falado o que conosco, igreja? Santidade ao Senhor. A maior arma que temos para lutar contra a rainha dos céus aqui nessa cidade chama-se santidade e pureza. Sabe o que é que vai ser um soco na rainha dos céus, igreja? A tua pureza, o teu olhar de pureza, a tua roupa pura, o teu leito puro, a tua casa pura. Você acha que só porque você não tem uma imagem na sua casa, você não tem ela lá deitando e rolando dentro da sua casa? Você está enganado. Se você tem imoralidade dentro da sua casa, no seu leito, na sua televisão, nos seus pensamentos, na sua vida, nas suas roupas, você está adorando ela. Você está profanando o templo de Deus, deixando ela entrar dentro do seu templo. E irmãs, isso é sério demais.
Eu não entendia isso como eu estou entendendo. Quando você usa, minha irmã, uma roupa feita por ela, pela rainha dos céus, para provocar imoralidade, você está profanando o seu templo, minha irmã. É uma profanação do seu templo. Ah, mas é moda. Fala para tua irmã, moda da rainha do céu, você quer, irmã? As modas que ela inventa para profanar os templos do Senhor? Diga para tua irmã, não profane o templo do Senhor. Não contamine. Irmãs, não vamos contaminar o templo do Senhor. O nosso corpo é templo do Senhor. Irmãos, o nosso corpo é templo do Senhor. E Apocalipse nós lemos que a Jezabel, que a rainha dos céus, a grande Babilônia, ela seduz até os servos do Senhor. Nós lemos em Apocalipse, meu povo, sai dela. Diga para o teu irmão, sai da Babilônia, irmão. Não, pastor, eu já saí da Babilônia, eu não vou no templo da Babilônia. Eu não vou, eu venho aqui, eu levanto a mão. Mas será que você não está seduzido por ela? Ah, pastor, mas eu tenho sido. Não, meu irmão, então vai jejuar. Fala para o teu irmão, põe a tua carne no jejum, para fazer morrer toda a prostituição da sua carne. Porque ela vai tentar a todo custo inflamar a sua carne para a prostituição. Ela vai tentar a todo custo profanar o templo do Senhor, que é o seu corpo. O nosso corpo deve ser santo, irmãos. Porque veja bem, o Senhor falou comigo essa semana, falou conosco. Como que vocês vão destronar a rainha dos céus na cidade? Se ela está prostituindo com vocês mesmos. Como que vocês vão jejuar e fazer batalha espiritual contra ela, se ela está seduzindo e enganando os seus jovens? Quando Josué ia entrar na terra e tomar posse da terra, irmãos, Deus disse para Josué, santificai o povo. E o Senhor nos deu esses dias uma palavra, santifica o povo. Eles não estão preparados para lutar contra a rainha dos céus. Eles estão se prostituindo com ela. E essa é uma palavra muito séria, irmãos. O que a rainha dos céus tem feito com você, meu irmão? Minha irmã. Moças, o que a rainha dos céus tem feito com você? Os moços, os casais, maridos, esposas, nós estamos numa batalha espiritual contra a rainha dos céus. Qual o maior principado nessa cidade? É a rainha dos céus. É ela. Lutamos contra ela. E ela tem nos seduzido com as suas roupas, com as suas prostituições. A rainha dos céus, ela desperta nas mulheres um desejo de exibicionismo. Quem sabe aqui o que é exibicionismo? Levanta a mão. Exibicionismo é o desejo incontrolado de exibir, de se exibir. Exibir o seu corpo. Exibir as suas formas. Se a sua roupa, minha irmã, exibe as suas formas. Se a sua roupa exibe a sua barriga. Me perdoa, minha irmã, mas você está na mão da rainha dos céus. Você não está liberta dela. Você está com espírito de imoralidade na sua vida. E nós não vamos ganhar a guerra assim. Não vamos. Ah, pastor, mas todo mundo usa. Todo mundo da Babilônia. De Israel, não. Nós somos um povo santo, exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Ou somos exclusivamente dele, ou não somos.
Nós lemos lá em Ezequiel: eu te adornei, pus coroa na tua cabeça, bracelete, para seres minha. E a partir do momento em que nós nos prostituímos com a rainha dos céus, nós já não somos somente do Senhor. E o Senhor não aceita quem não é só dele. Ou nós somos totalmente dele, ou não somos. Não tem como eu negociar. Eu sou um pouquinho da rainha dos céus, eu agrado a rainha dos céus com as minhas roupas, eu agrado a rainha dos céus com o meu namoro, eu agrado ela com a minha televisão. Irmãos, a televisão brasileira é domínio de Babilônia. Pare com isso, meu irmão. Você atrai espírito de imoralidade para o seu casamento, imundícia. Você traz mácula para a sua cama. Casais. Nosso leito, a palavra do Senhor diz que deve ser sem mácula. O nosso corpo deve ser sem mácula. Vamos tirar o Egito do nosso meio, igreja. Nós vamos crescer, amém? Nós vamos nos multiplicar muito, mas em santidade ao Senhor. Porque senão vamos perder a guerra. O Senhor falou comigo essa semana de que adianta vocês entrarem em batalha espiritual e dentro de vocês tem capa de Acã. Certa vez Israel foi em Jericó, ganhou a guerra, foi uma maravilha, né? Foi uma guerra maravilhosa, Deus deu vitória. Da segunda vez foram lutar com o povo, um povinho desse tamanhozinho. Perderam a guerra. Eles nem entenderam, falaram: mas Jericó, que era uma cidade poderosíssima, nós ganhamos, por que nós perdemos dessa cidade? Então Josué buscou o Senhor: Senhor, por que nós perdemos? E Deus falou: tem coisa imunda aí no meio de vocês. E quando lançaram sorte, encontraram uma capa babilônica no meio do povo de Israel. Ah, pastora, eu não estou no mundo. Mas se o mundo está dentro da sua casa, meu irmão, se o mundo está dentro do seu guarda-roupa, se a capa de Acã está lá no seu guarda-roupa, nós vamos perder a guerra. E queridos, eu quero que vocês entendam que é uma questão de vida ou morte. Se nós entrarmos na guerra espiritual dessa forma, nós vamos perder. Sairemos envergonhados. Porque se eu trago coisa contaminada para o meu templo, nós somos templo. Nós somos templo. Olha comigo aqui, Ezequiel 23. A Babilônia, irmãos, é um sistema. Quantos aqui já ouviram falar muito de Babilônia? Hoje vocês estão sabendo o que é Babilônia. Eu sei que muitos de vocês, Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é um sistema no qual a rainha dos céus rege. É um sistema de idolatria e prostituição e imoralidade. Isso é Babilônia. Olha aqui, Ezequiel 23, 17, Deus falando de Israel. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito de amores, e a contaminaram com as suas impudícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberta as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma da sua irmã. O Senhor se aparta daquele que pratica imoralidade. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando dos dias da sua mocidade, em que prostituíra na terra do Egito. Apaixonou-se pelos seus amantes, cujos membros são como os de jumentos, e cujo fluxo é como de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da sua mocidade, quando os do Egito apalparam os seus seios, os peitos da sua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor teu Deus: eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia
e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria, com eles jovens de cobiçar, governadores, sátrapas, todos eles oficiais e homens de renome, todos eles montados a cavalo. Olha o que diz o verso 26, que é uma consequência da idolatria e da imoralidade. Também te despirão os teus vestidos e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, iniciadas na terra do Egito. Não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais, diz o Senhor. Em outro lugar diz que ela entregou as suas joias, o teu ouro, a sua prata. Quando nós cometemos pecado de imoralidade, de idolatria com a rainha dos céus, então ela tem o direito de tomar da igreja a riqueza. O pecado de imoralidade, ele traz uma consequência: pobreza. Israel ficou sem o ouro, sem a prata, sem as joias, sem as pedras preciosas, sem os vestidos bordados, sem a sua coroa. Ela ficou nua e pobre. E eu pergunto, será que você não tem sido atacado por esse espírito de pobreza, meu irmão? Por dar lugar à imoralidade? Essa semana na oração eu falei sobre o tribunal de Cristo. Existe um tribunal a nosso dispor hoje. Chama-se Tribunal de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos julgados. Nós vamos ao tribunal de Cristo para não sermos condenados com o mundo. O tribunal de Cristo é um lugar onde nós vamos hoje, não é quando a gente morre. Nós podemos ir ao tribunal de Cristo hoje e nos arrependermos diante do tribunal, sermos julgados ali pelo Senhor e sermos absolvidos e lavados com sangue. Porque se nós nos contaminamos com a rainha dos céus, com a sua imoralidade, nós precisamos ser lavados da impureza. Nós ficamos sujos, nós ficamos impuros. Então nós precisamos ir ao tribunal do Senhor e pedir: Senhor, me julga, me lava, me purifica, porque senão não vamos ganhar a guerra, porque senão as nossas riquezas serão levadas pela rainha dos céus, a nossa prosperidade vai para as mãos da rainha do céu, a cidade vai para as mãos, as regiões celestiais que são nossas, que são da rainha de Deus. A igreja é a rainha, brilhante como o sol, formosa como a lua, que tem coroa na cabeça. Se nós nos prostituímos com a rainha dos céus, nós damos o nosso lugar nas regiões celestiais para ela. E para nós dominarmos as regiões celestiais nessa cidade, nós não podemos ter nada com ela. Jesus pôde virar para Satanás e dizer: eu não tenho nada contigo, arreda-te. Eu vou perguntar para você, meu irmão, para você entrar em guerra espiritual contra a rainha dos céus, você pode dizer para ela: arreda a rainha dos céus, porque eu não tenho nada contigo. Você pode? Você pode, meu irmão. Você pode hoje entrar no seu bairro, na sua cela, onde toda imoralidade e idolatria está sendo praticada lá, onde a idolatria e a imoralidade está sendo praticada, está dominando as regiões celestiais daquele lugar, da sua cela. Você pode entrar lá e dizer: arreda daqui, rainha dos céus, eu não tenho nada contigo. Para você fazer isso, você não pode ter nada com ela, nada. Você não pode ter nada dela na tua casa, na tua mente, no teu coração, no teu namoro, no teu casamento, no teu guarda-roupa. Você tem que dizer para ela: rainha dos céus, eu sei quem você é e eu não tenho nada com você. Eu tenho vestes brancas, eu tenho coroa na minha cabeça,
Eu sou pura. Eu sou sem mancha, sem mácula e sem ruga. E eu tenho autoridade para te dizer: saia das regiões celestiais desse bairro, porque eu cheguei para ocupar o teu lugar. Igreja, nós precisamos ter essa autoridade. Não teremos essa autoridade sem santidade. Não teremos. Para que cheguemos nessa cidade, nas regiões celestiais dessa cidade, para dizer: rainha dos céus, saia daí, porque esse lugar é meu. Você não pode ter nada com ela. Você não pode ter contaminação com ela. Se você é um adúltero, você não tem essa autoridade. Se você é um prostituto, você não tem essa autoridade. Se você, minha irmã, exibe o seu corpo, você não tem essa autoridade. Ela vai dizer: quem já viu risada de pomba gira aí, levanta a mão. É a risada da rainha dos céus. Quem já viu? Ela vai... que a risada de rainha. Quem já viu risada de pomba gira sabe como é que é. Ela vai rir na tua cara e dizer: você... eu sei o que você assiste na sua televisão. Você me vê todo dia. Ela vai dizer: você? Eu sei o que você estava fazendo sexta-feira, 1h da manhã na televisão. Eu sei. Você estava me idolatrando. Você estava se envolvendo comigo. Como é que você vem aqui falar para mim sair daqui? Eu é que te tirei daqui. Eu vou ficar aqui. Somente uma igreja santa pode destronar o principado da rainha dos céus. Somente uma igreja santa. Somente aqueles que são santos, que não tem nada a ver com a rainha dos céus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu queria chamar aqui na frente, primeiramente, os jovens. Eu quero chamar todos os jovens aqui. Jovens, olhem para mim. O que o diabo diz para vocês é totalmente o contrário do que a Bíblia diz para vocês. O diabo diz para vocês assim: vocês são fracos. E o sexo é forte em vocês. Não é isso que o diabo diz para vocês? O diabo diz para vocês: a imoralidade no seu corpo é forte. Mas a palavra do Senhor diz para vocês: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E essa é a palavra que eu libero na vida de vocês. Como pastor de vocês, essa é a palavra que eu libero na vida de vocês. Mentira, vocês não são fracos. Vocês não são seduzidos pela rainha dos céus. Vocês são fortes. E vocês vencerão. E vocês vencerão a rainha dos céus. Vocês vencerão a rainha dos céus. Vocês vencerão a sensualidade, a imoralidade. Em nome de Jesus. Amém? Todos os solteiros aqui na frente, por favor. Não é jovem não, amada? Levanta a mão, igreja. Vamos orar pelos nossos jovens. Quero chamar aqui os pastores, todos os presbíteros. Vamos ungir os nossos jovens com uma unção de santidade. Olha para mim, irmãos. Vocês serão ungidos agora, jovens, nas suas testas, com óleo. Vocês receberão fogo nas suas testas, fogo purificador. Amém? Comece a orar em línguas agora. Todo dado inflamado da rainha dos céus na vida de vocês será apagado agora. Comece a orar em línguas. Todos os jovens aqui, agora. Comece a orar no Espírito Santo. E os pastores comecem a ungir as testas. Unja as testas deles agora, em nome de Jesus. Vocês são santos. Senhor, agora eu consagro esses jovens ao Senhor. Senhor, eu te peço aqui agora, Pai, fogo sobre eles. Fogo, fogo, fogo. Todo ninho de imoralidade agora, todo ninho de serpente de babilônica, seja agora revelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora fogo do Senhor. Receba agora. Em nome de Jesus, fogo, fogo, fogo.